Olá, pessoal! Na última aula, nós estávamos utilizando este exemplo aqui da loja de games, né? Onde nós fizemos um componente loader que carregava depois as skins, né? Bom, para controlar o estado, nós utilizamos aqui o hook useState, só que para carregar as skins, né, nós utilizamos o hook useEffect. Só que durante os nossos testes, nós colocamos um if aqui, né? Por que nós colocamos um if dentro do hook useEffect? Eu vou retirar ele aqui e vou colocar aqui um console.log para que a gente possa ver então o que acontece quando eu rodo a aplicação. Então, vamos lá, ó, refresh na aplicação e ele chamou o useEffect duas vezes e não somente uma vez. Bom, durante a aula eu coloquei este if aqui, mas existe uma solução sem ter que utilizar o if para checar se o estado é carregando, não é? Ou se o estado carregando é falso, tá? Então, qual seria essa solução? Primeiro, nós temos que entender que ele rodou o useEffect duas vezes, e é o esperado mesmo. Nós queremos que ele rode toda vez que estado.carregando tiver um valor diferente. O primeiro valor de estado.carregando foi justamente o valor true, e o segundo, quando deu set timeout aqui, ele veio para o valor falso. Então, ele rodou as duas vezes. Se eu retiro estado.carregando e deixo assim um vetor vazio, ele vai renderizar sempre a primeira vez, como você pode ver aqui, ó. Então, agora, atualizei, ele chamou useEffect e não chamou uma segunda vez. Bom, então essa daqui é a forma correta, nós não precisamos desse if. E agora, finalmente, nós estamos utilizando o useEffect para fazer somente a carga inicial, sem ficar, então, repetindo a carga dos dados e também sem ter que checar, né, o estado da aplicação primeiro para saber se eu devo ou não carregar os dados, ok? Mas para nós entendermos este hook melhor, eu preciso de um outro exemplo. Então, eu vou mostrar aqui uma outra aplicação que eu criei especificamente para a gente poder codificar algumas coisas e tentar entender melhor o funcionamento do useEffect. Bom, então, nesta aplicação aqui, o que nós vamos ter? Eu vou importar aqui o useState from React. Vou definir aqui o estado da minha aplicação. Eu vou fazer um contador de cliques, tá? Então, eu vou criar um hook aqui, ó, cliques, 7 cliques. E vou falar que ele recebe useState 0. Eu começo com 0 cliques, ok? Aqui, então, eu vou ter... vou colocar aqui um cabeçalho, H2, e aqui eu vou mostrar o número de cliques e vou ter um button pedindo para clicar aqui. No onClick, o que eu vou fazer é chamar o setClicks para passar a ser cliques mais um. Ok? Então, sempre que eu clicar neste botão, eu vou chamar o setClicks, que vai incrementar em 1 aqui o valor, né, do nosso estado cliques.
Então compilei, vou clicar e temos aí, ó, funcionamento do nosso estado. Bom, aqui agora eu vou importar o use effect, que é justamente o hook que nós vimos na aula passada. Eu preciso chamar ele logo aqui no início, use effect, e ele recebe uma função, certo? Aqui eu apenas vou logar console.log. Vou colocar aqui useEffect dois pontos e o valor da constante cliques, certo? Abrindo aqui a ferramenta do desenvolvedor. Começamos aqui com useEffect 0. Cliquei 1, 2, 3. Então, a primeira vez que eu entrei, ele já mostrou para mim o useEffect 0. E assim que eu vou clicando novamente, ok? Ele passa, a cada novo estado, ele passa pelo valor do useEffect. Se aqui, após passar a função, eu passar um vetor vazio, significa, ó, vou reiniciar aqui, ele chamou useEffect 0, mas aí a cada novo clique, não importa, ele não passa de novo. Por quê? Porque o useEffect ali, ele ficou atrelado não à mudança de estado, e sim a absolutamente nada, né? Então, como eu não coloquei nenhum valor aqui, né, e ele vai ser chamado sempre que esse valor modificar, ele foi chamado apenas a primeira vez, ok? Bom, vou fazer uma mudança aqui, eu vou retirar isso daqui novamente, certo? E o useEffect, nós temos aqui uma função, e essa função eu não coloquei um retorno. Então, agora eu vou colocar um return. Aonde eu vou, então, trabalhar com a descarga do useEffect, do estado. Então, como funciona o useEffect? Eu tenho uma função, eu posso processar essa função aqui dentro, só que ela retorna uma outra função. E essa outra função vai ser chamada justamente quando o componente for descarregado, ok? Então, vamos ver isso funcionando? Ó. Se eu clico aqui, ó, 1, então useEffect 0, descarga 0. useEffect agora está 1. 2, né? Nós tivemos a descarga do 1 e o useEffect passou a ser 2. 3, tivemos a descarga do 2 e o useEffect agora é 3. Ou seja, essa descarga, na verdade, eu tenho a oportunidade de descarregar o componente a cada novo estado desta forma que eu fiz, ok? E para entender melhor, se eu colocar aqui desta forma, vou rodar. Então agora eu clico aqui, o useEffect ficou 0 e simplesmente não aconteceu a descarga. Por quê? Porque este componente ele ainda está em tela e o useEffect, né, ele só vai ser chamado, né, e ele está, neste caso, monitorando aqui a mudança de estado de nenhuma variável constante. Então, ele
não retornou ainda para descarregar esse componente, simplesmente porque o componente com exatamente esse estado ele ainda existe ali. Então, quando eu poderia utilizar isso daqui, por exemplo, com cliques, né? Quando, por algum motivo, eu precisasse descarregar o valor e esse valor tivesse sido criado de alguma forma com base nesse estado, né? Então, esse efeito que nós temos aqui, ó, de descarregar o 0 e depois ele entra no 1, tá vendo? Se você tiver que liberar algum recurso, isso é o ideal, ok? Mas para a gente tentar entender um pouco melhor este hook aqui, eu vou criar, na verdade, dois novos componentes. Eu vou ter aqui o primeiro componente que vai ser, chama ele de dezenas, só um componente para teste aqui, e ele vai receber uma propriedade ok? Ele vai receber o número de cliques aqui como propriedade, ok? E vamos ter unidades também. Bom, então o dezenas vai ser número de cliques dividido por 10 dezenas mais props.cliques percent 10, o resto da divisão por 10 cliques, ok? Então aqui eu vou falar quantas dezenas de cliques eu tenho. Coloquei um cifrão aqui que não tinha. Bom, aqui eu estou falando quantas dezenas de cliques que eu tenho e aqui são unidades, certo? Tá vendo que eu só recebo props aqui para poder, no final da história, utilizar a variável cliques. E para eu ter que ficar repetindo isso daqui, é muito ruim, né? O que eu posso fazer é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, uma declaração desse tipo, eu receberia aqui, então, a variável, a constante nome, teria o valor do atributo nome do meu objeto. Se eu colocar assim, nome, vírgula, e-mail, constante nome vai ter o valor do atributo nome, a constante e-mail vai ter o valor do atributo e-mail. Logo, eu posso simplificar a questão da props aqui, colocando assim, ó, cliques. Então, eu vou receber a propriedade clique somente, e aí eu não preciso repetir o props aqui, ok? Mesma coisa eu posso fazer aqui, recebo cliques, e aí eu não preciso repetir o props aqui mais. Como vai funcionar este meu componente? Basicamente, a renderização agora, aqui, deste elemento, vai ser feito com base em uma variável, tá? Vou chamar aqui de painel, let painel, e aí eu vou checar se cliques menor que 10, então painel vai ser o meu componente unidades. E cliques vai receber aqui a propriedade, né? Contando aqui o número de cliques. Agora, se não for verdade que meu número de cliques é menor do que 10, então eu vou chamar dezenas, passando aqui o número de cliques. No final, aqui no lugar deste H2, eu vou renderizar
painel, que é a minha variável, que vai conter ou unidades ou dezenas. Então, voltando para cá, eu tenho 0 cliques, continuo, né? Clicando, 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 até que eu passei a ter uma dezena e 0 cliques. Bom, neste caso, faltou eu chamar parseInt aqui. Agora está funcionando corretamente, ok? Bom, o que eu vou fazer? Este controle aqui do useEffect que eu estava fazendo antes no meu componente app, eu vou passar a fazer aqui em dezenas, ok? E em unidades. Só que aqui eu vou escrever unidades descarga, e aqui dezenas, descarga. Então agora, o que vai acontecer? Eu vou ter, descarreguei unidades 0 e carreguei 1. Ok? Descarreguei 1, carreguei 2, 3. Ok? Bom, e continuo com esse processo. Só que aqui eu coloquei, então, ele para variar, para rodar a cada mudança no valor de cliques. Agora, eu vou simplesmente deixar vazio aqui. Eu vou voltar para o meu componente. Então, novamente, a unidade 0, cliquei aqui, ele continua 1, 2, sem mexer em unidades, ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, na hora que eu cheguei no 10º, o componente unidade ele foi descarregado. Por que ele foi descarregado? Porque ele não está sendo mais apresentado em tela. Agora é o componente dezenas que é apresentado em tela. Por isso que quando eu cheguei no 10º, que ele veio aqui e mostrou a descarga do componente para mim. Logo, você deve entender que este return aqui do useEffect, ele só é chamado para descarregar mesmo o componente, não é? É óbvio que se você tiver colocado aqui uma condição como aquela que eu coloquei de cliques, né? Ou seja, ele chamaria a função para que para cada valor de cliques o componente também fosse descarregado, cada vez que você alterasse o valor de cliques. Mas como eu coloquei aqui um vetor vazio, ou seja, ele vai apresentar o useEffect apenas a primeira vez, que ele sempre roda o useEffect a primeira vez, e todas as outras vezes é só quando mudar o estado que está aqui dentro. Só que como eu não coloquei nenhuma variável aqui dentro, né? Então ele não vai chamar de novo até que ele de fato descarregue o componente. E a descarga do componente neste caso aconteceu quando eu de unidades, onde eu estava renderizando o componente unidades aqui, né? Porque o número de cliques era menor do que 10, então eu renderizava unidades, eu passei a renderizar dezenas, né? E deixei de renderizar este componente aqui, tá? Então, neste caso, eu estou apresentando com este daqui um exemplo de quando que você deve utilizar, neste caso, o useEffect para fazer algo aqui dentro da função que você recebeu e quando você deve atribuir um retorno a esta função que você recebe. Na verdade, nós estamos passando uma função por parâmetro, né? Então, quando você deve colocar um retorno nessa função. Este retorno aqui, que é uma função também, é uma função que só será executada
na descarga do componente. Lembrando que a descarga está relacionada ao estado. Então, se eu coloco aqui o estado para monitorar o estado de cliques, neste caso, o useEffect ele vai ficar descarregando o tempo todo. Eu cliquei, ele descarregou, mostrando aqui o 0, que era o número de cliques que eu tinha, e aí carregou o quê? 1, ok? Já, se eu fizer assim, que faz mais sentido neste momento, ou seja, eu não quero ficar descarregando o componente todas as vezes, eu quero saber quando ele de fato deixou de ser renderizado e não quando o estado, ou nesse caso a props mudou, né? Então eu clico aqui, ó, ele só me mostrou uma vez, eu vou continuar clicando, porque o valor que está em colchete continua o mesmo, né? Eu não passei valor nenhum. E aí, neste caso, só de fato quando a descarga completa do componente for feita, que é depois aqui desse nono clique, ó, eu vou clicar o 10º, ele descarregou unidades e carregou as dezenas, ok? Não é muito comum, então, colocarmos este retorno no useEffect. É mais comum fazer isso somente quando você precisa de fato descarregar algo, ou seja, você vai consumir alguma coisa no useEffect, mas depois você precisa descarregar aquilo que você consumiu. Aí, neste caso, você coloca o retorno. Fora isso, códigos como este, somente para logar no useEffect, não fazem sentido, né? Geralmente você vai usar o useEffect para poder se comunicar com outros sistemas, outras APIs, tá? E aí é onde o useEffect realmente é indicado, ok? Então, por essa aula é apenas isto. Até a próxima aula.